Hoje a gente vai falar sobre ditadura militar para entender os conceitos básicos aí para você que precisa fazer o Enem, mas não tem muito tempo para poder estudar, precisa fazer uma prova. Então a gente vai de uma maneira rápida e objetiva e bem clara para vocês, tudo bem? Lembrando, esse vídeo foi pedido então pelo João Paulo e pela Laura Lemos, né? Um abraço para vocês, vamos começar então. A começar que os militares tomam o poder em 64 com uma justificativa, sempre tem uma justificativa. E a justificativa geralmente é colocar a ordem no país, os conceitos de ordem e progresso, porque o presidente antes da ditadura, o João Goulart, ele era mais voltado para causas sociais. E os setores mais conservadores da sociedade não estavam querendo isso. A proposta dele de reforma agrária, entre outras coisas. Então, o que eles fizeram? Eles partiram para um golpe militar em busca de uma ordem, né? De uma ordem e possivelmente depois um progresso no Brasil. Os militares, então, eles formaram uma ditadura onde os direitos civis foram retirados dos cidadãos brasileiros. E os militares eles se dividiam em duas grandes linhas políticas. Uma é a linha dura, onde nós temos militares mais opressores, e a outra é a Sorbonne ou castelista, que são militares mais intelectualizados, veteranos da Segunda Guerra Mundial, que eles pretendem fazer uma rápida redemocratização. Mas antes é preciso fazer com que a ditadura militar ela consiga estabelecer a ordem no Brasil, tudo bem? O primeiro presidente, Castelo Branco, linha Sorbonne, o que ele fez? Ele começou a implantar aí os atos institucionais no Brasil, que são maneiras que os militares tinham de governar, sem ter necessariamente uma aprovação do Congresso. O ato institucional então, é uma medida autoritária dos militares. E o grande ato que a gente tem que estudar do Castelo Branco é o ato institucional número 2, que acabou com o pluripartidarismo no Brasil e estabeleceu o bipartidarismo, onde o Brasil só poderia ter agora 2 partidos. ARENA, Aliança Renovadora Nacional, ligada aos interesses dos militares, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido que fazia oposição aos militares. O Castelo Branco também colocou na ilegalidade a UNE, União Nacional dos Estudantes, por ser uma entidade que lutava contra os interesses dos militares e uma liberdade maior. Passando do Castelo Branco, a gente chega no segundo presidente, agora linha dura, Arthur da Costa e Silva. E o seu grande feito foi implementar o ato institucional número 5, o mais pesado de todos. Você precisa saber muito bem o que é o ato institucional número 5, hein? O AI-5 colocou em prática toda a repressão dos militares e retirou os direitos civis. Mandatos de parlamentares agora eram cassados por militares, se fosse necessário. Foi decretado o fim do direito a habeas corpus. Também foi retirada a necessidade de prisão por ordem judicial. Então o AI-5 é considerado um grande vilão, uma afronta aos direitos civis dos brasileiros. Durante esse período também surgiram movimentos de contestação maior à ditadura militar. E as greves começaram a surgir. No ano de 1968, que foi considerado um ano pesadíssimo por conta do AI-5, começaram a surgir greves em Contagem, Betim, ABC Paulista, todos para confrontar o regime militar. E daí também começa a surgir um pouquinho da revolta armada, da luta armada. O pessoal falava assim, eu não tenho que ficar só fazendo oposição aos militares dentro do MDB. Agora eu quero também uma via direta para tentar combater a ditadura militar. O Costa e Silva foi afastado do governo por motivos de doença e antes que o próximo presidente assumisse, o Brasil foi governado por uma junta militar. E essa junta militar, ela estabeleceu também mais opressão aos movimentos contrários à ditadura militar. Todos aqueles que eram considerados terroristas ao regime seriam presos e poderiam ser torturados, ainda mais dentro da lei do AI-5, que não tinha direito a uma proteção maior. Foi estabelecido também a pena de morte àqueles que eram considerados os criminosos contra a ditadura. O terceiro presidente, o mais pesado de todos considerado, é Emílio Garrastazu Médici. Você vai lembrar ele por Médici. O Médici, ele foi o mais pesado porque ele atuou muito em cima do ato institucional número 5 e na perseguição aos movimentos opositores aos militares. Mas ele precisava mostrar para o povo brasileiro que era preciso amar a pátria. Então ele promoveu o famoso ufanismo, amor exacerbado pela pátria. Independente dos problemas sociais, ame o Brasil. Por isso que veio aquele jargão, Brasil, ame-o ou deixe-o, e ele utilizou muito bem a Copa do Mundo de 1970, formado por Pelé, Rivelino, Clodoaldo, Gerson Canhotinha de Ouro, Jairzinho, Tostão, Carlos Alberto, Félix no gol, para poder fazer com que o Brasil tornasse uma pátria mais feliz através das chuteiras, isso mesmo. O Brasil foi para a Copa de 1930 para poder vencer essa Copa e ser o primeiro tricampeão do mundo. Existiam 3 seleções naquela altura bicampeãs.
Uruguai, Itália e Brasil. E quem vencesse seria o primeiro tricampeão do mundo. Que orgulho! Ficaria com o troféu definitivo, a Taça Jules Rimet. E o Brasil venceu essa Copa na final, batendo a Itália por 4-1. O povo brasileiro foi a loucura. E assim, o governo militar pretendia com que as pessoas esquecessem um pouco das mazelas da sociedade e ficassem felizes através do futebol, da pátria de chuteiras. Outra coisa importante que o Médici estabeleceu no Brasil foi um milagre econômico, porque o Brasil andava mal das pernas, os militares vieram para poder tocar a ordem e o progresso no Brasil, mas eles ainda não haviam conseguido necessariamente um crescimento econômico. Para isso foram feitos empréstimos estrangeiros para que a economia brasileira crescesse ainda mais. E para isso, o ministro da Fazenda, Delfim Neto, ele usava muito bem a metáfora do bolo. Primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. Primeiro é preciso fazer a economia brasileira crescer para depois reparti-la. Para isso, eles utilizaram a estratégia das obras faraônicas, mostrar resultado direto através de obras gigantescas no Brasil. Aí construída a Ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica, que nunca chegou a ficar definitivamente pronta. O milagre brasileiro conseguiu fazer a economia crescer inicialmente por causa de uma movimentação financeira, mas logo depois mostrou que a ditadura militar ela estava basicamente aí endividada, que já não dava muito bem para seguir. Aliado a isso, a gente tem a crise mundial do petróleo. O petróleo começou a ser um produto escasso no mundo, então a partir daí, todo mundo precisa entender, o milagre econômico ele é o ápice no governo Médici da ditadura, mas ao mesmo tempo também ele é o que? A decadência. O próximo presidente, agora da Sorbonne, Ernesto Geisel, ele decide anunciar o projeto de redemocratização do Brasil, porque não tem como mais a ditadura militar permanecer no comando. Ele começa a acabar aos poucos com os atos institucionais, o AI-5 ele acabou, entre outras coisas. Mas também, naquele período, nas eleições congressuais, o MDB conseguiu a maioria de votos, ou seja, foi uma derrota para a ditadura. E o que o Geisel fez? Porque essa redemocratização tem que ser lenta e gradual. Ele lançou a Lei Falcão, que limitava as propagandas políticas. Mais uma coisa importante, por conta dessas derrotas, o Geisel ele acabou lançando o cargo aí de senadores biônicos. O que é um senador biônico? É um senador escolhido pelo governo militar. Outras medidas econômicas foram importantes do Geisel também. É nesse período que foi lançado o Proálcool, uma alternativa energética para o Brasil, de combustíveis. O último presidente, o Figueiredo, João Batista Figueiredo, ele vai continuar com o processo de redemocratização do Brasil. Aos poucos, lembre-se disso. Então o que ele faz? Ele acaba com o ato institucional número 2, que é o bipartidarismo, então volta o pluripartidarismo, vários partidos surgiram como PT, PDT, o MDB virou o PMDB, a Arena virou o PDS. No governo de Figueiredo também a gente teve a famosa lei da anistia, que é o perdão àqueles que foram considerados opositores à ditadura, os presos políticos, com exceção daqueles que foram considerados, pelo ponto de vista da ditadura, de terem cometido atos de terrorismo. E também durante o governo do João Batista Figueiredo, houve uma mobilização para uma tentativa de uma aprovação de uma emenda chamada Emenda Dante de Oliveira, que propunha que a ditadura militar acabasse através de eleições diretas, o povo fosse votar. E daí surgiu o movimento Direta Já. A sociedade civil como um todo, artistas, esportistas, por isso é famoso aí o grande caso da democracia corintiana, o Corinthians, o time do Corinthians que utilizava, através das figuras de Sócrates, Casagrande, utilizava o exemplo de ser um clube de massas para mostrar o que era de fato uma democracia. Então, trabalhadores, estudantes começaram a se mobilizar até o dia da aprovação da emenda Dante de Oliveira. E a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. Então, as próximas eleições que iriam acabar de fato com a ditadura seriam indiretas, o Congresso votaria. De um lado nós tivemos Tancredo Neves, oposição à ditadura, e de um outro lado, representando os militares, mas não sendo necessariamente militar, Paulo Maluf. O que é importante saber? José Sarney, que era do lado dos militares, acabou passando para o lado do Tancredo Neves para virar vice-presidente do Brasil. E o que acontece a partir daí? Tancredo é eleito pelo colégio eleitoral e assim se tornaria o próximo presidente. Se tornaria se ele não tivesse ficado doente às vésperas da sua posse e tivesse falecido. E Sarney então assumiu. E o passado da ditadura militar ele foi mais apagado a partir do governo Sarney em 1988 com a criação da Constituição Cidadã, que é essa que a gente está vivendo até agora. Pessoal, foi um grande prazer, eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Não deixe de colocar aqui o seu comentário,
sugestões para próximos vídeos. Eu espero ajudar vocês para as provas aí, para as futuras provas, Enem, vestibulares em geral. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, compartilha se você quiser também dar uma força, que ajuda muito, incentiva a fazer muitos outros vídeos a mais, tá certo? Foi um grande prazer.